Começando a gravar. Você está ligado no canal do curso médio da Academia Bíblica Bereia. É isso aí. Hoje, que dia é hoje? Segunda-feira, 10 de janeiro de 2022. Essa é a primeira aula da nova matéria do curso médio. Como é? Cartas Paulinas 1. Vocês vão ter que ter muita graça de Deus e paciência para me aguentar 2 matérias, 10 semanas. Só Jesus para ter misericórdia de vocês, de mim, né? De mim para me dar unção, né? De vocês para dar paciência. Irmã Graziela Vieira, lá da cidade de Uxbridge. Cidade que deve ter uma geladeira, né? Meu Deus. Agora, deixa eu contar um mistério a vocês. Vocês sabem onde eu estou hoje? Vocês não vão acreditar. Só Jesus. Eu estou em Chelsea, Massachusetts. Yeah! Tive que vir para fazer uma bateria de exames cardiológicos, né? Porque eu estou tendo graves problemas com o meu seguro de saúde ali em Orlando, Flórida. Já era para ter estado aqui em dezembro, pelo fato que eu adquiri o Covid, né? Tive o Covid em outubro do ano passado, eu fiquei com alguns problemas cardíacos. Então, a cada 3 meses, eu tenho que fazer uma bateria de exames, né? Eu era para estar aqui dia 10 de dezembro, não pude, então a minha cardiologista me colocou contra a parede e tive que, então, de forma emergencial nesse fim de semana, preparar uma passagem. Eu estou aqui hospedado num hotel, aqui na cidade de Chelsea, né? Fiz hoje uma bateria bem cansativa, de meio-dia às 5 da tarde, amanhã eu vou fazer de novo, continuarei amanhã de novo, só Jesus da causa. E aí eu regresso para Orlando na quarta-feira, meio-dia. Careço das vossas orações. Gente, que lugar frio. Meu Deus, nem parece que eu vivi aqui tantos anos. Meu pai, eu cheguei aqui, me deu dor de cabeça. Pensei que eu ia desmaiar quando eu saí do lado de fora do aeroporto de Boston. Papai do céu, tem que compaixão. 2 meses e meio na Flórida, já mudei o meu corpo de água para o vinho, né? Mas que Deus me dê a graça. E a vocês que estão aqui vivendo, né, nessa geladeira, né? Irmã Eliadna nem se fala, meu Deus. Conheço o Nacho, eu vivi ali 6 anos, nos tempos que nevavam 2 pés, lembra, irmã Eliadna, 2 pés e meio de neve, era coisa de, os carros desapareciam, né? Parecia viagem ao fundo da neve, era um negócio assim triste, mas tá bem. Irmãos, estamos aqui iniciando uma nova matéria, graças a Deus. Ó, quantos já conseguiram ter a apostila nas mãos? Todos. Que vitória, meu Deus, que vitória. Isso aqui é vitória. Porque eu tenho que trabalhar agora com uma boa antecedência, né? Porque estando eu em Orlando, fica está muito complicado pela pandemia o envio das correspondências, então agora eu estou trabalhando com uma grande antecedência. Então Deus inspirou a mim, né, para nós trabalharmos com uma apostila contendo 2 módulos, então pelo menos a gente, por 2 matérias, não vamos ter a dor de cabeça de envio de apostilas, entendeu? Então, essa apostila aqui vai ser usada por 2 módulos seguidos, né? Cartas Paulinas 1. Quantos já deram uma olhadinha no conteúdo? Alguém já deu uma olhadinha no conteúdo? Isso. Vocês viram que está bem dividido, né? Cartas Paulinas 1 e Cartas Paulinas 2. Certo? Muito bem. Bom, depois eu vou entrar nos detalhes como eu não sei se vocês têm lido as nossas postagens, nós estaremos agora fazendo uma espécie de alternância. Algumas matérias nós vamos ter prova, outras matérias não vamos ter prova, ou seja, as matérias que não teremos prova, teremos trabalho e assim por diante. Mas isso eu vou falar com mais calma na próxima aula, como é que vai funcionar a questão das provas desta matéria. Vamos então, se vocês observaram, Cartas Paulinas 1, nós dedicamos, olha que coisa rica, que precioso, a Epístola de Paulo aos Romanos. Quem já leu alguma vez, pelo menos uma vez, a Epístola de Paulo aos Romanos? Alguém já leu uma vez? Pelo menos uma vez. Segundo Lutero, a Epístola de Paulo aos Romanos, ela é o condensado, ela é o resumo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Alguém já ouviu falar essa declaração de Lutero? Martinho Lutero fez essa declaração em 1527, né, que a carta de Paulo aos Romanos, ela é o resumo
de todo o Evangelho de Cristo. Isso não é um exagero, nós vamos entender isso, porque a gente terá que dedicar 5 semanas, que vai constituir exatamente Cartas Paulinas 1. Que coisa linda é falar desta carta. E eu garanto a vocês, mesmo estudando 5 semanas, ainda vai ficar curto. Ó, só para você ver aqui o índice já fala tudo. Né? Vamos falar um pouquinho da salvação, do Evangelho, a salvação da ira, não há nenhum justo, justificação pela fé, as bênçãos de justificação, liberdade do pecado, liberdade da lei, vida no Espírito, as promessas de Deus a Israel, Israel não tem desculpa, Israel não rejeitado totalmente, o viver cristão prático, o fraco e o forte e comentários finais. Se você já deu uma folheadinha, vai ficar curtíssimo estudar 5 semanas. Eu vou fechar o áudio, como vocês já sabem, né? Eu trabalho com áudio fechado na maioria das vezes, mas o aluno tem toda a liberdade, ó, faz o gestozinho, abre do seu lado, participa, faz o seu comentário, expõe a sua dúvida, a sua pergunta, depois, ó, não esquece de fechar o áudio, porque sem querer, né, tivemos um aluno numa outra turma, ele de tanto esquecer de fechar o áudio, ele espirrava quase que sem parar, e dava um eco violento, e eu tive que escrever no cartaz, fecha o áudio, meu irmão, porque o seu espirro tá atrapalhando os nossos ouvidos, mas ele espirrava assim, sabe aquele espirro, Vasco, Flamengo, um negócio assim de machucar os ouvidos. Eu tive que fazer um cartazinho para ele entender o mistério, fecha o áudio, abre quando for participar. Então vamos fazer a mesma coisa aqui agora. Desculpe, o áudio já está fechado, todos me ouvindo? Ó, polegarzinho. Maravilha, maravilha. Não esquece, tá? Quando você for participar, faz um rápido gesto, abre do seu lado, participa, depois que terminar, fecha para não trazer dificuldade. Vocês que já leram a carta de Paulo aos Romanos, quantos capítulos se constitui essa carta? Alguém se lembra? Fácil. Quem já leu, né? Quem não leu, então vai ter dificuldade de se lembrar. 16. 16, tá? Vamos começar por aí. Quem já leu pelo menos uma vez, talvez você já tenha lido 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40 vezes, mas quem já leu pelo menos uma vez, vai ter em mente que a carta de Paulo aos Romanos se constitui em 16 capítulos. Vamos então, já sem perda de tempo, para a lição. Vocês observam que nós dividimos no formato como de escola bíblica dominical, para facilitar a assimilação da matéria. Tá? Então, vamos estudar no formato de lições. Estamos começando pela lição 1, o Evangelho, a salvação da ira. Preste muita atenção. A introdução da Epístola aos Romanos começa no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Né? Nós vamos ler bastante texto bíblico, né, para ficar bem enfatizado esta questão. Observe que nesta epístola, Paulo faz uma descrição bem interessante, que está no versículo 1. E esta descrição é dividida em 3 partes. Me acompanhe com muita atenção. Ele apresenta a sua posição, o seu cargo e o seu propósito. Quase, não são todas, mas a boa maioria das epístolas de Paulo trazem como um padrão introdutório. O que é um padrão introdutório? É como fosse uma característica da própria personalidade de Paulo transferida para o formato da sua escrita ou do seu modo de escrever. Eu creio que vocês devem perceber, né, que cada um de nós, como pessoas, temos as nossas características próprias, características pessoais, né? Por exemplo, me permita, com todo respeito, irmão Lucas, tem uma alegria esfuziante. É tamanha alegria dele que às vezes tem que colocar a torneira para controlar. Porque é muita alegria, glória a Deus. A alegria do Senhor é nossa força. Ele tem um vocabulário característico dele, que nem o irmão José de Souza, nem o irmão Kleber, nem a irmã Lúcia vão ter, porque faz parte de Lucas
Morelos. Então, Lucas tem o quê? Personalidade, como cada um de nós. E essa personalidade, ela é transpirada ou vista no formato da linguagem, na escrita, no linguajar e no comportamento. Não poderia ser diferente com Paulo. Paulo deixa bem claro a sua identidade como cristão e como servo do Senhor. Então, vamos lá. Primeiro, sua posição. Servo de Jesus Cristo. Uma vez que Cristo comprou, ele pertencia ao Senhor. Hoje as pessoas fazem questão de colocar muito evidente o seu cargo, ao contrário que a Bíblia nos orienta a evidenciar mais a nossa posição. Porque a posição está ligada a relacionamento. Me acompanhe, por favor. Posição está ligada à comunhão, a relacionamento. Já cargo está ligado a uma comissão especial, a um mandato especial que Deus confiou a cada um de nós. Como eu tenho certeza que Deus confiou, irmão Kleber, uma comissão dentro do chamado ministerial. Deu uma comissão à irmã Rosana, dentro do chamado dela como cristã. Deu uma comissão para a irmã Eliadna. Para cada um de nós, Deus deu uma comissão. E esta comissão, ela está ligada ao chamado. E, na maioria das vezes, transfere-se no plano humano a um cargo. E temos um propósito, seu propósito. Agora, vamos ver a importância desses três ligados na vida de Paulo e qual a importância desses três dentro da introdução da carta aos Romanos. Primeiro, é o mais importante, servo de Jesus Cristo. Existe a palavra servo no grego é doulos, D-O-U-L-O-S. Se escreve doulos, mas se pronuncia doulos. Na maioria das vezes, essa palavra é traduzida ou interpretada como servo, mas a tradução original, a tradução ao pé da exegese bíblica, ou seja, na raiz da palavra, na etimologia da palavra, na origem da palavra, anote aí, a palavra doulos, D-O-U-L-O-S, que as Bíblias em português ou latinas, né, na sua maioria, traduzem como servo. Poucas Bíblias, e aqui eu menciono a Peshitta, a de Lutero, em alemão, a tradução russo-ucraniana, não trazem servo, senão escravo. Culturalmente, há uma diferença entre servo e escravo? Sim, culturalmente há uma diferença, mas no plano bíblico é uma diferença muito fina entre o servo e o escravo. Então, a aplicação aqui da palavra servo, ela atende melhor a colocação escravo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Mas a palavra escravo, por uma questão cultural na nossa mente, soa mal, soa negativo, soa pejorativo, soa pernicioso. Concorda comigo? Concorda comigo? Por uma questão cultural, a palavra escravo, na nossa cultura, não soa bem. Mas no plano espiritual, a escravidão ela é pelo amor, pela obediência e depender a um relacionamento íntimo com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí vem o seu cargo. Sim, Lucas. Então quer dizer que quando essa tradução que fizeram, quando fizeram, pode ser que devido ao fator cultural, eles transformaram a palavra de escravo para servo, para não causar um impacto muito grande devido à cultura. Corretíssimo. E lembre-se que a maioria das traduções latinas da Bíblia, quando eu falo traduções da Bíblia latina, se você quiser anotar,
são as traduções em língua portuguesa, em espanhol, em francês, em esperanto, em romanche, em provençal, em italiano. É uma lista longa, de aproximadamente 10, 11 línguas ligadas ao latim. As traduções latinas, na sua grande maioria, sofreram uma dupla influência, até em um certo ponto um pouco complicada, da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, escrito originalmente em hebraico e aramaico. Então, se destaca, quando você estuda a Septuaginta, você vai encontrar sérios erros de tradução. A mesma coisa ocorre com a Vulgata. A Vulgata é mais complicada a nível de erros de copista. É só você lançar mão, né, caso vocês tenham interesse de estudar a história das traduções da Bíblia, e se há o interesse de algum de vocês, eu posso recomendar 2, 3 bons livros em língua portuguesa. Em inglês tem as pencas, né? Em espanhol nem se fala, mas se alguém tiver interesse, eu posso recomendar de 2 a 3 livros. Eu não conheço mais títulos em língua portuguesa, tá? A maioria dos livros a nível de traduções da Bíblia de boa qualidade eu conheço em espanhol e em inglês, né? Mas a maioria dos experts ou linguísticos sobre as traduções da Bíblia são unânimes em dizer que as traduções latinas, originárias ou baseadas na Vulgata, trazem seríssimos problemas, sérios. Não estou dizendo que a Bíblia em si é errada, o problema não está na Bíblia, no seu conteúdo, na sua exposição doutrinária, o problema não está na Bíblia em si, está na questão dos copistas, que ao trazerem a tradução para o seu idioma nativo, tiveram grandes dificuldades. E a Vulgata trouxe e tem trazido, né? Porque lembre-se que a Vulgata Latina é a tradução oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. E a Igreja Católica Apostólica Romana decidiu, na Contra-Reforma, no Concílio de Trento, em 1546, atacar a Reforma Protestante promovida por Lutero em 1517. Resultado, nós sofremos com as traduções baseadas na Vulgata. Por isso que quando você pega uma tradução da Bíblia que não tem influência direta da Vulgata, você vê uma diferença um tanto drástica, né? Quando eu me refiro às traduções não ligadas à Vulgata, seriam as traduções anglo-saxônicas, né? Como inglês, alemão, russo, ucraniano, norueguês, sueco, porque essas traduções elas não tiveram uma influência direta da Vulgata. Vamos lá. Pastor, referente ao escravo, eu estava vendo no dicionário, é interessante, a palavra escravo, tipo assim, para muitas pessoas soa como alguém, porque a gente sempre vai lembrar, tipo assim, dos negros, escravos, né? Mas olha que interessante, historicamente, que ou aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade, por extensão, que ou quem está submetido à vontade de outrem, há alguma espécie de poder ou uma força incontrolável. Isso se aplica mais diretamente, se você quiser anotar, ao conceito de escravo perpetrado ou colocado na época do Império Romano. Se houve um império que trabalhou com uma organização de escravos numa excelência top, se eu posso assim dizer, foi o Império Romano. Os babilônios tiveram escravos? Tiveram. Os assírios tiveram escravos? Tiveram. Os gregos tiveram escravos? Tiveram. Mas não ao nível da organização dos romanos. Não estou me referindo ou afirmando que o Império Romano foi o mais perfeito dos impérios seculares, não se trata disso. Mas a nível de organização administrativa, imbatível. O Babilônio foi o mais rico, mas o mais organizado administrativamente e militarmente foi o Império Romano, isso não tem dúvida. Essa é a razão pela qual o anticristo, quando se levantar na Terra para governar 7 anos o planeta, ele vai usar qual a base? Do Império Babilônico? Do Império Grego? Romano. Do Império Assírio? Não, ele vai usar toda a base
do Império Romano, que, na verdade, o governo do Anticristo vai ser a plena, completa ressurreição do Império Romano. Por isso que vai dar certo, ainda que serão 7 anos, por isso que vai conquistar, assim, rapidamente o mundo. Embora o Império Romano conquistou o mundo em aproximadamente 250 anos, mas vai ser muito diferente com respeito ao Anticristo. Muito bem. Seu cargo, chamado para ser apóstolo. Creio que já falamos por diversas vezes sobre o significado e aplicação da palavra apóstolo. Alguém perguntou para mim já por várias vezes: pastor, o senhor é contra os apóstolos do século XXI? Eu sou muito claro. Se o camarada é apóstolo, eu respeito. Eu não vou combater a pessoa por ela ser apóstolo. Mas se ela me pergunta, os apóstolos de hoje são bíblicos? Aí, irmãos, vamos colocar diferenças e preferências pessoais de lado. Estão me entendendo? E vamos à Bíblia. E vamos aos fatos bíblicos e aos fatos históricos. Repito, respeito, conheço muitos servos do Senhor que são apóstolos, respeito, mas até que ponto alguns deles têm maturidade para ouvirem, aí é um outro assunto. Como há uns 2 meses atrás, quando eu cheguei a Orlando, eu conheci um apóstolo brasileiro muito conhecido ali na Flórida, não vou citar o nome, que se eu citar você vai se lembrar dele e se lembrar que ele tem uma quantidade louca de gente no canal dele do YouTube, mas não vou entrar em detalhes. Eu fui apresentado a ele, né, numa reunião bem assim, bem descontraída, bem informal, e um outro apóstolo, esse eu não conheço, nunca vi mais gordo, perguntou para mim: o que o senhor acha no plano bíblico? Nós, como apóstolos, somos biblicamente reconhecidos no dia de hoje? Eu fiquei quieto, baixei a cabeça, eu vou evitar de responder essa pergunta, porque eu vou ganhar uma antipatia. Eu estou recém chegando aqui numa reunião de pastores brasileiros, um grupo de uns 35 irmãos. Essa reunião durou 3 horas e pouco. 2 desses apóstolos me incomodaram. Estou sendo sincero, irmãos, não desabafa, não. Me incomodaram. Não, pastor, nós queremos ouvir qual a sua visão bíblica. Gente, irmãos, antes que eu responda, eu vou dizer para vocês: eu mal cheguei aqui entre vocês, já vou começar a sair. Como assim? Eu vou começar a sair. Vocês querem uma resposta bíblica? Sim, senhor. Nós já vimos um pouquinho da sua pessoa, que o senhor administra uma escola teológica, está crescendo. Aí temos um grande problema. Você quer uma resposta bíblica? Então eu vou te dar a resposta bíblica. Dê a resposta bíblica. Irmãos, olharam com uma cara de sovaco de tartaruga, e já não fui mais convidado a participar com eles. Já criei uma antipatia, porque trabalhei com a verdade. Você sabe, então, que biblicamente, hoje, os apóstolos não são reconhecidos. Não existem apóstolos no século XX. Existe o chamado ministerial ou dom ministerial de apóstolo. Esse é o problema. Se confunde ofício com função. O ofício apóstolo acabou com João na ilha de Patmos. Mas a função, que é o chamado ministerial, é outro assunto. 3 características para entendermos quem são os apóstolos bíblicos. Número 1, chamado diretamente pelo Senhor Jesus. Eu creio que eu já falei isso. Se eu já falei, reanote. Para quem nunca anotou, anote. Primeira característica dos apóstolos bíblicos: chamados diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Segundo, além de ter sido chamado por ele, que tenha tido um tempo de convivência e discipulado com ele. A exceção de todos os apóstolos, vocês sabem quem foi? Quem? Eu creio que você sabe. Foi Paulo. Ele mesmo disse: eu fui chamado como um abortivo. O que é o abortivo? Como o último dos últimos. Nem era para ser apóstolo, mas ele foi chamado. Foi o único que não conviveu fisicamente, diretamente, não é, com o Senhor Jesus Cristo, porém, teve, obviamente,
uma convivência espiritual, teve um grupo de revelações muito mais superiores em comparação aos apóstolos que caminharam fisicamente com o Senhor Jesus. Terceira característica dos apóstolos bíblicos, essa mata. Quando eu disse nesse grupo, nessa reunião, algum tempo atrás ali em Orlando, a cara fechou daqueles 2 apóstolos e eu de uns pastores. Porque essa terceira característica, ela é complicada. Que tenha no seu ministério o trabalho de apresentar sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Eu não estou rindo de graça não, irmãos, mas está difícil hoje. Conhecemos apóstolos que seus ministérios sejam marcados por sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Eu não vou fazer essa pergunta. Quantos de vocês conhecem apóstolos desse nível? Não me responda. Eu não conheço. Tá difícil. Demais. Não estou dizendo que Jesus não vai usar você, ou a você, com sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Ele quer e vai usar. Agora, uma característica taxativa, marcante na vida dos apóstolos bíblicos é... Sim. Eu creio que hoje, um servo do Senhor, ele não precisa de tais coisas. Hoje existe uma vaidade. Eu vejo nisso uma vaidade. E para alguém se apresentar mais do que o outro. Infelizmente. É o mesmo pecado dos católicos, que foi aparecendo os papas e foi virando essa bola de neve no nosso meio. O problema, vamos ser sinceros, biblicamente falando, que não estamos aqui, obviamente, criticando a nenhuma igreja ou a nenhuma denominação, o problema é que um bom número das igrejas evangélicas absorveram a cultura pagã da igreja romana. E absorvendo a cultura pagã da igreja romana, hoje elas têm algumas leves semelhanças com o paganismo romano. Não deveria, mas, lamentavelmente, algumas igrejas evangélicas assumiram, não é, uma característica pagã, mística, que não deveria. E a questão dos cargos, das hierarquias, das funções passaram a ter mais... Ou seja, o ofício, não é? O cargo passa a ser mais importante do que a função, do que o chamado ministerial. Muito pelo contrário, se eu e você temos um genuíno chamado ministerial, segura, você vai ser perseguido. Você vai ser criticado, você vai ser pisado, porque a função, o chamado contagia, mas o cargo só ostenta, só chama a atenção daqueles que gostam da superficialidade da aparência. Mas Deus não nos chamou para estarmos abraçados a cargos. Ele nos chamou para que fôssemos úteis, embora como servos inúteis, mas que pudéssemos servir para algo. Não é? Há um ditado que eu ouvi há 50 anos. Quem não serve para servir, não serve para viver. Mas está difícil hoje, gente. O povo, os obreiros estão correndo mais atrás de ofício do que função, do que um relacionamento com Deus. Então, Paulo foi chamado para ser apóstolo. E o apóstolo bíblico era enviado. Era um mensageiro enviado. E chamado implica que ele não era indicado por si mesmo. Eu, alguns 2, 3 anos atrás, eu vi no YouTube, não vou citar nomes, por questão de respeito, um determinado indivíduo conhecidíssimo, né? Quebrando um vaso de azeite e estava se auto-ungindo. Eu não vou dizer nem a hierarquia, que você vai dizer que é uma brincadeirinha minha. Eu não estou aqui para brincar. E, gente, estava numa igreja em São Paulo, mas o povo entrou em delírio e estava lá. Mas devia ter talvez 1 ou 2 litros de azeite. E ele, a partir daí, instituiu essa modalidade. E hoje é muito fácil você encontrar ministério que os homens se auto-ungem. Mas o apóstolo bíblico, ele é chamado e indicado pelo próprio Cristo. Não há necessidade da auto-unção, como hoje, infelizmente, é um pouco normal. Brasil, pastor.
É muito triste falar sobre isso, mas vamos usar essas colocações, perdão, para entendermos o chamado de Paulo e por que ele foi tão enfático com certas abordagens para os romanos. Você vai entender, irmãos, em Cartas Paulinas 1, por que a Epístola aos Romanos ela é o resumo de todo o Evangelho de Cristo. Segundo, ou em seguida, o apóstolo que é chamado tem o direito de falar por Cristo. Irmão, seja sincero, vamos ser sinceros aqui uns com os outros. Tem homens que se intitulam apóstolos que não têm nenhum direito de falar em nada por Cristo, por causa da sua vida de testemunho. O que mais tem estragado hoje o evangelho, entre tantas situações negativas, chama-se testemunho. Em pouco tempo que eu estou em Orlando, estou em Orlando 2 meses e meio. Irmãos, eu não sei... Bom, eu sei que eu vivi um tempo aí em Massachusetts, aqui em Massachusetts, mas eu não imaginava que na Flórida tivesse tanta gente desigrejada. Tanta, estou falando no meio das igrejas brasileiras, né? Eu já visitei 8 igrejas brasileiras. Eu disse, se quiser, a gente não é nada pessoal, mas a gente está com dificuldade, tanto que nós estamos aos pouquinhos nos aproximando, na verdade já nos aproximamos de uma igreja americana, ela em nada é perfeita, tem falhas como qualquer igreja, tem falhas, certo? Mas a gente está se encaixando melhor com uma igreja americana, mas uma coisa que muito tem me entristecido, que as igrejas, eu não estou falando aqui para denegrir a ninguém, por favor, você vai encontrar em Massachusetts, você vai encontrar em Nova York, você vai encontrar em New Jersey, você vai encontrar no mundo inteiro. O problema do testemunho. Eu estive visitando uma família semana passada que estão desigrejados há 9 anos. Eu fiz uma pergunta que foi pesada. Qual a razão que vocês... Orlando tem várias igrejas brasileiras, pastor? Nunca mais me dirijo a palavra dizendo por que estamos desigrejados, porque o que falta nesta cidade é vergonha na cara de vários pastores e terem testemunho. Se o senhor abre uma igreja, se o senhor me prova que o seu testemunho, de repente até nos congregamos com o senhor. Eu falei, calma, não é minha intenção abrir igreja aqui lá fora. Eu já tenho trabalho demais. Então, pastor, já pode dizer, só pode entender isso. Não me dirija a palavra perguntando por que estamos desigrejados. É porque aqui não encontramos testemunhos. Desculpe a pergunta que eu vou fazer a vocês. Quantas pessoas desigrejadas hoje vocês conhecem? Quantas? É triste essa pergunta. Tem muitos, pastor, e todos é o mesmo problema. Testemunho. Uma vez eu estava trabalhando, pastor, 1 ano atrás. Estava eu, de repente, a gente descobriu que éramos evangélicos. Tinha eu, tinha um russo e tinha um turco. Começamos a conversar e parecíamos que nós estávamos vivendo dentro da mesma igreja. O problema é geral. É triste dizer isso. Não, é triste dizer isso, mas vamos entender porque eu estou tocando essas teclas um pouco sensíveis, um pouco delicadas. Talvez alguns de vocês vão dizer, pô, pastor Prestes está querendo levantar polêmica. Não estou querendo levantar polêmica. Eu quero levar vocês a canalizarmos o panorama contemporâneo que hoje vivemos e olharmos para a situação que Paulo viveu ali na igreja em Roma. O propósito de Paulo, separado para o evangelho de Deus. Paulo tinha uma missão especial de dar testemunho da ressurreição de Jesus. Me angustia ver pastores dando testemunho de si próprios, exaltando seus ministérios, exaltando suas realizações, ao invés de exaltar a ressurreição de Jesus Cristo, que é o centro do evangelho, é o âmago do evangelho. Gente, a impressão que dá, e não entenda isso como crítica ou desabafo, que a igreja se tornou um clube social. Eu ouvi da boca de um pastor alguns anos atrás, e ele foi muito direto e duro. Igreja que se diz evangélica, ela tem que ter vergonha para ganhar almas. E a igreja que não serve para ganhar almas, ela não é digna de ser chamada igreja evangélica. Ele foi duro. Mas vamos parar para pensar. Qual a função da igreja? Sair para fora. Eclesias, chamados para fora.
Uma igreja que ganha almas, biblicamente, será que ela é digna de ser chamada igreja, chamado para fora? Biblicamente falando, não. Pastor só está batendo contra alguma igreja? Não. Mas não faz sentido, biblicamente, uma igreja existir para fazer qualquer outra coisa senão ganhar almas. Aí você vai dizer, epa, pastor, o teu negócio está ficando feio. Não, não está ficando feio. Já está feio. E vai... Preze pelo ensino também, pastor. Como é que é? Que se preze pelo ensino que não tem. Mas esse é o mais grave de todos os problemas, é a raiz de todos os males. Paulo falou, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas olhando nas entrelinhas, quando Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, né, Paulo deixa bem claro, medita nessas coisas, persiste. E hoje o desprezo ao ensino bíblico tem chegado às raias do absurdo. Aos raios do absurdo. Conheci há 2 semanas uma igreja brasileira, em Orlando, que chegou a ter uma escola dominical de 190 pessoas. Aí sugeriram ao pastor, deixa de ser bobo. Acaba com a escola dominical e coloca mais 2 cultos, que o senhor vai ver, vai crescer e vai crescer. Acabou a escola dominical. Era a maior escola dominical ali na Flórida. Eu cheguei a ouvir falar muito dela. Chegou até 190, 195 membros. Hoje a igreja está com mais de 800 membros a custas de 2 cultos que sacrificaram a escola bíblica dominical. E falaram, hoje nós estamos no céu. Hoje nós estamos com 850 pessoas e não temos a chamada bobagem, escuta a palavra que eu vi, bobagem da escola bíblica dominical. Meu Deus, se a escola dominical é uma bobagem, que Deus tenha misericórdia dessas igrejas que estão fazendo isto, assassinando a oportunidade da palavra ser ensinada. E essa é a razão. É só música. Não apenas música, meu irmão, é outras coisas que anulam uma das doutrinas que Jesus deixou estabelecida, chamada discipulado. Sim. Um dia eu vi um pastor, um rapaz, eu vi o testemunho que ele estava dando, que ele foi convidado para pregar em uma igreja. E foi se rolando o culto, e o horário foi se aproximando do pregador, ele falando que em breve estaremos ouvindo a poderosa palavra de Deus, que era tão importante. Ok. E ele já falou que o culto termine 9 horas. Entregaram ele o microfone, falando que a inerrante e poderosa palavra de Deus, com 5 minutos. O que o irmão pode fazer, simplesmente dar um cumprimento, absurdo, e ler a palavra e entregar o microfone. Hoje não está se dando mais a ênfase, Deus está terciando o alimento. E sabe o que está acontecendo? A mesma coisa quando o senhor chega na festa, ele só vai te dando entradas. E quando chega o alimento, você já está enfastiado. Entendeu? Eu falo, se eu for pregar com o meu coração, o que eu vou falar hoje é algo horrível, pastor. Não estão dando ênfase à palavra do Senhor. Não estão dando ênfase ao ensino da palavra de Deus. Nós que vivemos um tempo melhor, onde comíamos alimentos melhores, e que não simplesmente aprendemos de ouvido, mas de escola bíblica dominical e estudos, aonde o nosso pastor da minha igreja, a gente enfiava para dentro da igreja de sexta-feira, ficava-se o dia inteiro, de sábado e domingo, e ninguém queria que terminasse. Muitas coisas que sei vêm do tempo antigo que eu aprendi. Hoje não se faz mais isso. Está faltando, em poucas palavras, uma nova reforma na Igreja de Cristo. É urgente termos esta nova reforma. Enquanto esta nova reforma não chegar, vamos de mal a pior. Vamos lá. Deixa eu falar só uma coisinha rapidinho, eu prometo. Sim, por favor. O Evangelho da Prosperidade, se você não pregar prosperidade e bênção, você está fora. Desculpa falar sobre isso, mas eu não vou ficar calada. Perdoe. Não, isso é uma verdade. Né? As pessoas hoje estão sendo ludibriadas e massageadas no seu ego. Se você usa o púlpito para falar de salvação e pecado, que a palavra confronta os nossos pecados e as nossas misérias.
eu tomei uma posição um pouquinho dura de uns 2 anos para cá. A igreja que eu sou convidado, eu não conheço, eu tomei um seguinte critério, até um critério ético. Vem cá, quanto tempo você vai me dar para ministrar a palavra? 5 minutos. Como é que é? 10 minutos. Peraí. Pregar ou dar saudação? Pregar. 5 minutos? 10 minutos? Sabe o que eu faço? Irmão, passa para outro. Eu até posso pregar em 5 ou 10 minutos, mas o que eu entendo daí? É uma igreja que não valoriza a palavra. Eu saio da minha casa com o coração aberto para servir a Jesus, para levar o pão para alimentar as almas. E vou levar o quê? Uma migalha de 5? Não estou menosprezando o valor e o poder da palavra. A palavra é poderosa, seja em 5, seja em 10 minutos. O problema é a falta de valorização e de vergonha que alguns líderes estão chegando hoje, né? O descalabro de imprensar a palavra entre 5 a 10 minutos e dar 50 minutos, 80 minutos, 200 minutos para louvor e testemunhos. E a palavra que é o alimento, que sustenta, que fortalece, colocado de lado. E antes de vir para cá, eu recusei ministrar em 2 igrejas grandes em Massachusetts. Por quê? Uma me deram 5 e outra me deram 8 minutos. Eu falei, não, passa para outro. Eu não sou essa pessoa. Se vocês querem um louvorzão, um culto de testemunho, mas se é para ministrar a palavra, então vocês erraram o endereço. Eu não sou essa pessoa. Eu sou muito pequenininho. Vocês estão precisando de alguém celebridade, alguém que encha templos. E eu não sou pessoa de encher templo. Eu sou pessoa de compartilhar o alimento para encher os corações da parte de Deus. Então a coisa vai piorar. Mas graças a Deus que nós temos consciência, né? Como Paulo teve consciência. Aqui diz que Jesus havia aparecido a Paulo. Aqui nós temos vários textos que comprovam uma das mais fortes características do apóstolo, que é o encontro direto, pessoal, com o Senhor Jesus Cristo. Agora, olha a descrição do Evangelho. Prometido outrora, lá atrás. Coisas que são prometidas e, portanto, ansiosamente esperadas, são mais valiosas. Concorda comigo? Se Deus chega para você e te promete, Lucas, eu vou te usar muito na minha obra. Faz a tua parte. Te consagra, ora, jejua, separa tempo para mim. O Lucas já fica feliz. Como diz o Gal, já fica faceiro. Né? Vai ficar um pé com leque, alegre. O que Deus promete, ele cumpre. Agora, preste atenção, ele cumpre, mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus não é obrigado a cumprir nenhuma promessa a qual falhamos em cumprir as condições que ele estabelece. Tem gente que meteu na cabeça, não, Deus me prometeu, ele vai cumprir de qualquer maneira. Não. As promessas dele, na sua grande maioria, são condicionais, mais de 90%. Só existe em torno de 10% de promessas que não estão debaixo de condição. Mas mais de 90% Deus estabelece condição. Não tem jeito, irmãos. Deus é um Deus de compromisso, sim. Só minha última participação. Por exemplo, relacionado ao estudo. Desculpe interromper, Lucas. Deixa o José dar o gancho dele, depois entra o Lucas. Desculpe, que o irmão José começou a falar um pouquinho antes de ti. Uma grande mentira que nós sempre ouvimos é que quem tem promessa de Deus não morre. Onde está escrito isso? Onde está escrito isso? Tá cheio. É o que eu muito já ouvi. Quem tem promessa de Deus não morre antes que ela se cumpra. É no louvor. Mas peraí, onde está escrito isso? Alguém pode me dizer? Se alguém me disser aqui, gente, eu vou estourar 3 rojões e vou dar 50. E vou dar. Ai, irmão Kleber, ó. Moisés está vivo? Isaac está vivo? Jacó está vivo? A Bíblia está cheia. Irmãos, deixa eu pegar esse gancho. Vocês estão me provocando hoje, eu vou entrar na provocação de vocês no bom sentido, né? Carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós não estamos estudando Romanos? Calma. Você não entende, você não está vendo? Você não tem ideia do que o estudo aos Romanos vai fazer na nossa cabeça. Vai dar uma sacudida violenta. Carta aos Romanos, capítulo 11. Versículo 32. Está anotando aí para mim? Está anotando? Anota aí. Sim, interessantíssimo.
Hebreus capítulo 11, verso 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, de Sansão, e de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, na fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Presta atenção no 36. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. 37. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Olha o 39. Papai do céu, que coisa maravilhosa! E todos estes, quem? Os que foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé. Faz um highlight nessa última frase do verso 39. Não alcançaram o quê? O quê? Oh! Que heresia barata, que heresia absurda, que heresia ética. Heresia ética. Irmãos, esse povo não lê a Bíblia. Ou se lê, coloca a Bíblia de cabeça para baixo. Coloca o seu bel prazer. Leva o povo a pecar. O povo está com sede para crescer na palavra, para comer, para se alimentar. E lá vem esses louvoristas que só Deus sabe de onde eles vêm com essa inspiração, porque não tem nada de Bíblia. Tem muita coisa na cabeça, sei lá se é na cabeça. Irmãos, isso me irrita, me angustia, porque, está faltando isso aqui. Está faltando ensino básico, não estou falando ensino teológico. É vergonhoso dizer, está faltando ensino básico. Não estou aqui querendo fazer comparações, e não estou aqui me colocando como saudosista e nem como crítico. Mas quando você estuda a Bíblia, você não é crítico, você se torna criterioso. E está difícil hoje você ouvir hinos com critério bíblico. Está difícil. Mas esse é um outro assunto que eu não quero entrar nessa colocação, porque a gente vai longe. Vamos lá, porque tem muita água para passar debaixo dessa ponte da carta de Paulo aos Romanos. Vamos lá. O evangelho não era inovação. Olha a palavra, inovação. Hoje, para ganhar os jovens, fazem de certos cultos, isso aqui não é uma crítica não, isso aqui é uma realidade, uma boate. Eu fui, coisa de 3 anos, né, em New Jersey, em Passaic, uma cidade, a Ana Paula deve conhecer, e ali eu estive na igreja hispana. Fui convidado a ministrar. Gente, eu perguntei, como é essa igreja? Aí me deram um panorama bonito da igreja. Eu falei, opa, então hoje vai ter unção, hoje vai ter palavra. E eu era um ministrador. Culto de jovens. Quando eu chego lá, tudo escuro. O que é isso? Acabou a luz aqui? Daqui a pouco começa a sair do chão fumaça. Eu falei, está pegando fogo a igreja. Daqui a pouco, jogo de luzes. Irmãos, a licença sabe, eu entrei numa igreja, eu entrei no cabaré. Daqui a pouco, uns 4, 5 jovens, quase que seminus, se rebolando numa música sensual. Aí eu falei com um diácono que me convidou, peraí, você está brincando comigo? Resumindo, não consegui ministrar, um ambiente super pesado. Aí eu perguntei ao pastor da igreja, pastor, me explica isso aqui. Vocês estão trazendo efeitos do mundo para a igreja? Assim, eu dei uma de João sem braço. Não, irmão. As igrejas que não fazem isso hoje estão para trás. Nós temos que ganhar os jovens
usando os recursos lá de fora para atraí-los. Mas, irmão, com todo respeito, eu não lhe conheço. Isso chama-se inovação. A Bíblia, ela é suficientemente poderosa para trazer as almas aos pés de Cristo. Não há necessidade de inovações. E sabe por que lançam mão de inovações? Porque já não estão experimentando mais o poder do Evangelho. Simples. Pastor? Simples. Lucas e depois a irmã Rosana, que ela quer ter sua participação. Sim, Lucas. Lá em Lucas, né? Agora me falha a memória o capítulo. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Uma tônica que nós vamos trabalhar bem dentro dessa carta aos Romanos. Irmã Rossana, por favor. Só um ponto que eu acho assim, eu trabalho com juniores na igreja, né? Crianças e juniores. E é muito difícil, a gente tem enfrentado algo assim muito difícil, porque hoje o entretenimento é tão grande, a tecnologia é tão grande para essas crianças, para esses jovens, que você vai aplicar dentro da idade, da faixa etária deles, a palavra, e tem sido uma dificuldade muito grande. E o que está acontecendo? Vamos fazer alguma coisa para poder estar chamando a atenção deles, sabe? E aí eu discordo, sabe, pastor? Porque se a gente pega lá atrás, não que você, é lógico que você pode adaptar algumas coisas para a idade, no lúdico deles, mas o pessoal quer passar que a criança tem que ficar confortável de uma forma que, tipo assim, ok, você quer pregar a palavra, mas não seja tão enfática com a palavra. Eu falei, então o que eu estou fazendo aqui? Se não é para ensinar os princípios da palavra para uma criança e para um junior. Aí você vê que a decadência dos adolescentes e jovens que se tornarão adultos. Aí vai virando aquela bola de neve, porque lá atrás não foi aplicado o princípio de forma correta em cima da palavra, que é a palavra que liberta, a palavra que confronta. Não é verdade? Isso, às vezes, como o pastor colocou, isso às vezes irrita, que a liderança senta para falar, não, vamos tentar amenizar um pouco mais isso aí, porque as crianças estão muito boring. Aí eu dou alguns exemplos de jovens do Antigo Testamento, de jovens como Timóteo, sabe? De jovens como Daniel. Não precisou de muita coisa, não. Foi palavra. Foi testemunho, foi inculcar na cabeça da criança, sabe? Então, está muito difícil hoje, porque quando a gente preza pela palavra, tem amor pela palavra e quer ensinar a palavra, e você se esbarra nesse modernismo e inovações que está tendo aí. É difícil. Os líderes, na maioria, não digo todos, mas vamos dizer, infelizmente, na maioria, perderam a noção de ter uma experiência com o poder do Evangelho. Porque o líder que tem experiência com o poder do Evangelho, ele vai ter consciência de que a palavra já é tudo e que não há necessidade de inovações. Irmão Kleber. Pastor, o texto que o Lucas falou está em Lucas 9, 23, 24. Só uma colocação no próprio Evangelho de Lucas. A irmã Priscila tinha falado a respeito do Evangelho da Prosperidade, que é claro que ele é sempre acompanhado de supostas curas. Eu acredito que dentro dessas igrejas que pregam o Evangelho da Prosperidade, tem alguns pastores realmente sinceros com a Bíblia, com vida com Deus, que Deus usa na realidade. Mas uma das coisas que me chama a atenção também, que nós estamos falando concernente ao valor da pregação, eu até falei isso no primeiro dia do ano, eu dei uma mensagem baseada nisso aí. O povo corre muito atrás dos supostos movimentos e os milagres. Em Lucas, na passagem do rico e Lázaro, que eu não sei se é uma parábola, só sei que é uma história que Jesus conta, e tem uma parte que o rico, ele no Hades, ele fala para Abraão
o quê? Mande com que algum dos mortos vá falar com a minha família. Yeah. Aí, qual que é a resposta de Abraão para ele? Ele tem Moisés e os profetas. O que eles tinham? A Bíblia. Ele insiste, falando que tinha 5 irmãos. O Abraão falou, olha, nem se um dos mortos ressuscitar, eles ouvirão, porque se eles não ouvem Moisés, eles não ouvirão um dos mortos ressuscitar. Yeah. Eu interpreto como que a palavra de Deus está acima de milagres, de supostas manifestações de dons, acima de tudo. A Bíblia fala no Salmo, parece que é 148, a palavra de Deus ela está no mesmo nível do nome de Deus. Yeah. No mesmo nível do nome de Deus. Então, ou seja, o tanto que o nome de Deus é grande que nem se pode tomar ele em vão, de forma que os judeus tinham até medo de escrever o nome de Deus, que ele se perdeu, a pronúncia do nome de Deus, a palavra de Deus está no mesmo nível. Yeah. E o povo não tem essa consciência do valor pela palavra de Deus. Porque eu sou pentecostal da gema mesmo, assembleiano, da antiga, gosto do poder de Deus, creio nos dons espirituais, mas eu creio em tudo isso de acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia. E sei que nada disso ultrapassa o valor da Bíblia. Com o apóstolo Paulo, ele falou, porque nós vamos estudar na carta aos Coríntios, que não faltava dor na igreja de Coríntios. Mas do capítulo 2 para frente, nós só encontra problema na igreja de Coríntios. Yeah. Só problema. As manifestações eram de Deus? Sim, o apóstolo Paulo não condena as manifestações lá. Porém, havia desorganização, não tinha amor, tinha pecado de sexo ilícito na igreja, tinha irmão que não sabia resolver o problema e levava para os tribunais, irmãos que se achavam melhor do que os outros, e um monte de problema na igreja. Por quê? Aí, quando o apóstolo Paulo ensina que eles deveriam voltar para a palavra de Deus, consertar e tudo e aplicar a palavra de Deus, as coisas foram mudando a igreja. Então, hoje, infelizmente, nós somos voltados a esse tipo de coisa, nós pentecostais, e esquecemos de aplicar a palavra de Deus, como nosso irmão José Carlos falou, igual o senhor mesmo deu um exemplo, que, infelizmente, a escola bíblica que nasceu no século XVIII na Inglaterra, uma igreja se tira algo que tem um resultado tão grande e que estava tendo, porque ter 180 pessoas na escola bíblica é um número muito grande, Yeah. por causa de finanças e número de pessoas, sem ensinamento. É complicado. Inversão de valores. Simples. Rápido que para eu avançar, porque já são 9h20, eu quero avançar um pouquinho mais, tá? Pra gente... Vai estar dentro do contexto do que o senhor está falando. Ok. Inclusive, isso vai estar englobando todos esses fatores, porque eu considero essa carta aos Efésios, algo tremendo. E eu gosto muito de enfatizar sempre o capítulo 6. Porque a primeira coisa, quando se fala capítulo 6, é o quê? É sempre promessa, é sempre as armaduras de Deus, é sempre, eu vou. Mas aí acontece que hoje está se cumprindo algo que foi falado na carta de Efésios. Porque a carta de Efésios eu vejo aqui no capítulo 6 como um aviso, que não foi obedecido e não foi escutado. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Agora, o mais incrível de todos, relacionado ao que o senhor falou, promessa de Deus, ela pode se perder, sim. Yeah. Aqui está bem claro. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí, olha só, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, que aquele dia até tinha conversado com o senhor a respeito disso, que há uma controvérsia nisso daí, porque quando o apóstolo Paulo fala sobre ira, é sobre a ira de Deus sobre os filhos, devido ao mau ensinamento que os pais estão dando, e é o que está acontecendo hoje. A ira de Deus está se caindo, sim, sobre os jovens, só que ninguém está vendo isso, porque devido à má condução dos pais com os filhos, então as promessas estão se perdendo. O problema da má semeadura, que vem da parte dos líderes, e o mais triste, dos pais. Os pais estão ignorando o seu sentido de responsabilidade
que não poderia de maneira Terceirizando, nenhuma. pastor. Essa é a palavra certa. Terceirizando responsabilidades. Chama-se negociar com princípios. E não podemos. Se um líder de uma igreja, se um cristão se atreve a negociar princípios, ele está brincando de ser crente, está brincando com o evangelho de Cristo. E com isso ele está menosprezando o poder da palavra. Como o irmão Kleber deixou bem enfático, né? Deveríamos entender que o nome de Deus está no nível exato da palavra, porque é bíblico, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E este verbo quem é? A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, lamentavelmente, não está havendo a devida valorização da palavra. Quando não se valoriza a palavra, não se valoriza a própria pessoa do próprio Cristo, do próprio Deus. E não se valorizando a pessoa do próprio Deus e do próprio Cristo, se desprezam os princípios básicos. Paulo, na carta aos Romanos, ele chama muito a atenção da importância de valorização desses princípios. Lembre-se que a igreja em Roma era uma igreja que estava debaixo de uma influência muito grande do Império Romano. A igreja de Roma estava na capital do Império Romano. O Império Romano vivia assolado por uma grande gama de idolatria, de paganismo, ou seja, foi um tremendo desafio. Não apenas a igreja que Paulo fundou em Corinto, que nós vamos estudar, né, que, como disse o irmão Kleber, uma igreja cheinha de dons, mas zero caráter, zero maturidade cristã. Já pelo contrário, a igreja de Roma tinha base, tinha conteúdo, tinha alimento, mas tinha muita oposição, mas ela necessitava o quê? Ela precisava sobressair no meio pagão muito forte, que hoje está difícil. As igrejas hoje, elas estão sendo mais influenciadas do que influenciáveis. Vamos avançar. Vamos lá. Como já falamos, o evangelho não era inovação, Paulo não inventou. Com respeito ao Filho de Deus, segundo a carne, veio da descendência de Davi, segundo o Espírito, designado Filho de Deus com poder. Agora, não somente o Filho de Deus, mas o Filho de Deus com poder, 2 Coríntios 13:4. Pela ressurreição dos mortos, que foi a vitória decisiva que deu a Jesus toda a autoridade e poder. Lembre-se que Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas a tradução correta é, me é dado toda a autoridade. Embora Jesus tenha autoridade e tem poder, mas o texto lá de Mateus, a tradução correta, mais precisa, é a palavra grega exousia, autoridade. Isso quer dizer, Jesus, quando desceu do céu para cá, ele deixou grande parte da sua autoridade, o poder de exercitar o seu governo e o seu nome nas mãos do Pai. Não deixou de ser Deus, mas ficou 100% na dependência da autoridade do Pai. Quando Jesus morre, ressuscita, e seu sacrifício é aceito pelo Pai, lhe é devolvido o quê? A autoridade, ou seja, o pleno do governo sobre todas as coisas. Por isso que ele me é dado toda a autoridade nos céus e na terra. As traduções que trazem poder, elas não estão corretas, porque a palavra poder no grego é dunamis, e vem daí a base da palavra portuguesa para dinamite, que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Entendeu? Então, eu vou repetir, as traduções da Bíblia que trazem poder, me é dado todo o poder dos céus e da terra, não corresponde à verdade. Ou seja, é uma tradução baseada na Vulgata. E a Vulgata, infelizmente, ela tem essa tendência, de acordo com certas palavras, de criar esta má interpretação pela distorção correta do uso da palavra no original. Vamos lá. Jesus Cristo, pela ressurreição dos mortos, que foi a vitória decisiva, que deu a Jesus toda a autoridade e poder. Em outras palavras, a ressurreição de Jesus devolve a autoridade e realça o seu poder. Se não fosse a ressurreição de Jesus Cristo,
o plano da salvação, ficaria nulo. Muita gente não entende a importância da ressurreição. Se Jesus não houvesse ressuscitado, tudo que Jesus fez na cruz do Calvário, não teria valor nenhum. Mas graças a Deus que todo o plano da salvação foi seguido milimetricamente na ponta da faca, ou seja, tudo ocorreu dentro dos planos de Deus, né? Tanto que a gente estuda nos evangelhos que Satanás usou aos doutores da lei, né, aos fariseus, para incitar o Império Romano para criar um rumor que o corpo de Jesus havia sido roubado, para abafar a realidade da ressurreição de Jesus. Esse dito ficou, né, segundo a carta, o Evangelho segundo Mateus, mas, né, mais adiante, existiram várias testemunhas que presenciaram a ressurreição, né, e a ascensão do Cristo vivo. Agora, eu quero chamar a atenção nessa parte aqui, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nome, Jesus, significa Salvador. Do hebraico, Yoshua. Do grego, Jesus. Olha que interessante. Então, como nós, brasileiros, pronunciamos o nome Jesus, ele é oriundo do grego. Jesus, Salvador. Yoshua, no hebraico. Posição. Então, o nome é Yoshua, ou Jesus. Mas a posição, Cristo, Christos, no grego, ou Machia, no hebraico, que significa o ungido, o Messias. Classe, Senhor. No grego é Kyrios, o Curios, significa mestre, regente. Olha que coisa linda. Então, o nome do Filho de Deus é Yoshua HaMashiach, né? E ainda adicionado do título Kyrios, ou Adonai, que é o correspondente no hebraico, Senhor, amo, proprietário, mestre. Nenhum homem na face da terra teve essa propriedade de ter esses três títulos: Senhor, Salvador e ungido. Por isso a honra, a glória, Paulo tinha de sobra para dar a Jesus de Nazaré. E nós também reconhecemos que somente existe um que é mestre, somente um que é ungido e somente um que é o Salvador. Pastor, repete aquela parte que o senhor falou a respeito do amo e dono. Amo, dono, proprietário. Pode ser Adonai ou Kyrios. Agora a gente entra naquela questão do escravo. Exato. O proprietário, ele é nosso amo. Nós somos escravos dele agora, pelo sangue. E esse foi o problema no Império Romano. Quando os imperadores romanos ouviram que entre os cristãos estava havendo a exaltação de um Kyrios, de um senhor, porque essa expressão Kyrios, senhor, era aplicada ao imperador romano, porque o imperador romano era o amo, era o senhor de todas as vidas, de todos os escravos e das pessoas, sejam elas escravas ou livres. Então, o imperador romano se arrogava, se atrevia a dizer que era divino. Todo esse problema, se você vai na história, começa com Otaviano Augusto ou com César Augusto, que se intitulou divino. Aí vieram Tibério, Calígula, Nero, uma grande leva de imperadores se autotitularam divinos. E para eles terem essa segurança que eram divinos, eles criaram um título, né? O Sumo Pontífice, né? Sumo Pontifex Kyrios Elecatus Augustus, ou seja, sumo pastor que tem o governo sobre as vidas. É como uma espécie de intimidação. Por isso que o Papa da Igreja Católica Romana ele é chamado de Sumo Pontífice, ou seja,
o grande proprietário das almas, mas a Bíblia nos diz que o único proprietário das almas, das vidas, é Jesus Cristo. Roma, a Igreja Católica, roubou um direito nato da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esta influência estava dentro da cidade de Roma, porque Roma estava encharcada por um paganismo místico, no qual a adoração e a honra tinha que ser dirigida unicamente ao imperador. Aí vem Paulo e desmistifica toda esta visão de senhorio que pertencia e pertence unicamente à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí vem a descrição da tarefa específica de Paulo. Pastor, Sim. Só colaborando com o que o senhor falou. Perfeito. O nome Quírios, ao título, que realmente é uma palavra que era usada só para os imperadores. Exato. Inclusive, naquele momento do tributo, que eles perguntaram a Jesus, é lícito pagar tributo a César? Aí Jesus pegou a moeda e disse, de quem é o desenho na moeda? César. Ele falou, então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. As pessoas interpretam que dai a Deus o que é de Deus é o dízimo. Não tem nada a ver ali. Nada a ver. Dai a Deus o que é de Deus é reconhecer que Senhor era somente Deus. Somente Não, Deus. Ou seja, a moeda de César devolve para ele, mas a glória é só ao verdadeiro Quírios. Colaborando com o que o senhor falou. Maravilha. Maravilha, vocês ouviram, irmão Kleber Tomás da Silva, com o Quírios, né? Essa aí marcou, tá gravado, né? Se você quiser voltar a fazer uma rememorização sobre o Quírios, vai lá, pega o vídeo e ouça o irmão Kleber, que deu uma colaboração muito linda. Muito obrigado, irmão Kleber, maravilha. Vamos lá, temos mais 10 minutinhos. Vamos lá. Descrição da tarefa específica de Paulo. Qualificações. Recebeu a graça do apostolado. Romanos 15, 15, 16. 1 Coríntios 3, 10, 15, 10. Gálatas 1, 15, 2, 9 e Efésios 3, 8. Meta. Efetuar a obediência por fé. Irmãos, a vida cristã, ela tem um norte e um sul. Certo pregador do século XVII disse, o norte da nossa vida cristã chama-se obediência, e o sul a fé. Estão intrinsecamente ligados. Se eu obedeço, eu vou ter fé, vou ter confiança. Se eu tenho fé, eu vou ter obediência. São as duas palavras mais difíceis na vida de qualquer cristão. Obediência e fé. Repito, se eu obedeço, eu vou ter fé. Se tenho fé, naturalmente, eu vou obedecer. Bem importante, o livro, a carta de Paulo aos Romanos, liga obediência e fé. Tem uns aventureiros da fé que conseguem separar obediência de fé. Impossível. Não tente ser manipulado por ninguém que queira separar a obediência da fé. Elas são irmãos siameses. É impossível você desconectar um do outro. Romanos 1,8 está ligado com Romanos 16,9 e 10,16. Romanos 11,23 está ligado com Romanos 11,30, 31 e 16,26. Estamos hoje introduzindo, entendeu? Na próxima aula a gente vai ler muitos textos que eu sugiro que você já comece a dar uma folhadinha mais a fundo durante essa semana. Extensão. Entre todos os gentios, eles estavam dentro da comissão de Paulo, uma vez que eram uma igreja principalmente gentia. Chama a atenção que Paulo estava escrevendo a uma igreja gentia. A maioria das outras igrejas a quem Paulo destinava as suas cartas eram igrejas de prosélitos. O que são de prosélitos? De judeus recém-convertidos ao evangelho. Mas a igreja de Roma, ela criou uma diferença, ela se coloca como uma diferença. O número dos seus membros era predominantemente de gentios. Eu estou afirmando
que a igreja de Roma não tinha judeus. Tinha, mas era uma proporção muito maior de gentios, em torno de 80%, 85% de gentios e uns 10%, 15% de judeus. Segundo Eusébio de Cesareia, segundo relatos do historiador Suetônio, relatos do historiador romano Plínio, então dão esta estatística aproximada que a grande maioria dos membros da Igreja de Roma eram definitivamente gentios. O propósito da carta de Paulo aos Romanos, por amor do seu nome, estamos aí falando de novo do nome, né? O nome associado à palavra e a palavra ligado ao próprio Deus. Alguns buscam glorificar a si mesmos em sua pregação, outros pensam mais no bem dos seus ouvintes, mas acima de tudo devemos procurar a glória de Deus. Estamos vivendo num tempo que os homens querem serem aplaudidos, os ministros e líderes querem ser reconhecidos. Estamos vivendo num tempo tão crítico que os ministérios estão se atrevendo a fazer propagandas garrafais em detrimento da propaganda mais importante, que é a glória, a honra e a majestade ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Entristece-me quando eu vejo uma igreja falando mais das suas realizações do que da glória que pertence a Deus. Estou dizendo que uma igreja que está evangelizando, que está fazendo bonito para Jesus, ela não seja reconhecida e até elogiada pelo seu modelo, pelo seu referencial. Mas nenhuma igreja pode e deve, em base a isso, roubar a glória que pertence somente a Deus. Paulo descreve em Romanos 1,7 os seus leitores, na sua carta. Eram romanos, estavam em Roma, amados de Deus, olha que lindo, e chamados para serem santos. A palavra santo no grego, radiasmos, separado para uso exclusivo. E olha as saudações, né? Graça e paz da parte de Deus e de Jesus. É muito comum nas denominações que não são da Assembleia de Deus ou as igrejas que vieram depois da Assembleia de Deus, igrejas pentecostais, usar a expressão graça e paz. Não, eu sou um assembleando, eu me converti na Igreja Assembleia de Deus há 52 anos, mas nós não podemos impor paradigmas que a Assembleia de Deus coloca. Não estou querendo dizer que nós temos que dizer, não, essa saudação é a mais correta ou a mais exata. Não. Para você ter uma ideia, a expressão a paz do Senhor na Bíblia, ela é pouco mencionada, mas ela é mencionada. Mas a expressão preferida por Paulo é graça e paz, porque tem um sentido mais gentílico, voltado para os gentílicos. Mas na nossa cultura em língua portuguesa, fica um tanto engraçado, né? Quando alguém me cumprimenta a paz do Senhor, então eu já sei que tem uma incidência da Assembleia de Deus ou de alguma denominação influenciada pela Assembleia de Deus. Não estou falando que seja errado, não. Isso é uma característica cultural da denominação. Quando alguém me cumprimenta graça e paz, eu falei, aí já não teve a influência da Assembleia de Deus. Me perguntaram, pastor, então como é que o senhor cumprimenta? Graça e paz ou a paz do Senhor? Gente, graça e paz, a paz do Senhor, Shalom Adonai Yoshua Hamashia, Quilis Irené, irmãos, o que é bíblico eu estou dentro, eu não tenho problema se é a paz do Senhor, se é graça e paz. O mais importante é estarmos situados naquilo que a Bíblia nos ensina e nos orienta. E quando se cumprimenta graça e paz, vamos ser bíblicos. Graça e paz da parte de Deus e de Jesus. E o povo come, né? Graça e paz! Graça e paz! Ué, se você quer ser bíblico, seja completo. Graça e paz da parte de Deus, ou seja, do Pai e do Filho, Jesus. Estes 7 versículos, olha que interessante,
forma a saudação mais longa que em qualquer outra das cartas de Paulo. Confira aí. Nenhuma outra epístola, nenhuma outra carta de Paulo vai ter uma saudação mais longa esta que lemos na carta de Paulo aos Romanos. Aí temos aqui, se você tem percebido, se você já deu uma folhadinha na apostila, ela, ao final de cada lição, ela traz algumas perguntinhas. E essas perguntinhas, prestem muita atenção, elas vão ajudar muito vocês a terem uma visão do questionário. Não sei se você observou, deixa eu aqui adiantar, para ninguém entrar em parafuso, tá? Deixa eu chegar lá no finalzinho para você entender. Os exercícios, se você está perdido, aí estão lá no finalzinho da apostila. Se você vai lá no finalzinho da apostila, vai na página de número 30. Tá? Vai lá na apostila, final na página 30, que termina Cartas Paulinas 2. Aí entra o bloco de exercício. Todos localizaram? E o bloco de exercício está bem definido, né? Cartas Paulinas 1, Cartas Paulinas 2. Ok, já quero adiantar, né? Já são 9h43. Para a próxima aula, tente responder as 8 primeiras perguntas, da 1 a 8, desse questionário aqui, ó. Está com o título de provão, mas na verdade eu coloquei como provão para ele chamar a atenção, porque a prova vai se basear nesse questionário. Eu não vou mandar para vocês 10 questões ou 15 questões, vão ser 7. A partir do momento que nós venhamos a trabalhar com questões de questionário dissertativas, não vou passar de 7, tá? Ou eu posso fazer uma combinação, né? Como vocês vão ver, que aqui tem a alternativa correta, certo ou errado. A prova sempre ela vai conter um total de 7, pelo fato que ela vai ter uma mistura de questões dissertativas e questões de múltipla escolha. Isso aqui é uma preparação já para lançar vocês lá na frente para o bacharel de teologia. Por quê? Porque se a gente ficar só com certo e errado, múltipla escolha, marcar um xizinho, sabe o que acontece? Ficamos muito acostumados com leitinho, só tomando 1%. Então, o médio em teologia já é leite 2%. O básico é 1%. Né? O jardim da infância da teologia é o slim fat, né? É aquele leite aguado, certo? Mas a gente já passou pelo básico, leite 1%, já estamos no médio, leite 2%. Eu sei que aqui vai ter um grupo que vai lá para o bacharel, aí vai ser, ok, aquele leite de tampa vermelha. Então, eu quero preparar vocês para tomar o leite de tampa vermelha. Alguém me perguntou semana passada da turma do bacharel, depois desse intervalo que tivemos, né? E depois do bacharel, pastor, o que nós temos, né? O leite de tampa preta. Mas qual é o leite de tampa preta? É o mestrado. Mas são poucos que vão passar por mestrado, eu sei, né? Mas é só. Eu não estou esperando aqui um grupão de 20, nem de 15. Se alguém for fazer mestrado, não estou querendo ser pessimista, não. Vão ser entre 5 a 8. Não passa disso, gente. É um grupo bem seleto mesmo, e se Deus permitir, esse ano a gente já vai arrancar a primeira turma do mestrado, né? Porque já tem um grupão já fechando, o bacharel já de uma outra turma, então nós vamos começar, se Deus assim nos permitir, entre julho e setembro, a primeira turma do mestrado, que vai ser um grupo pequeno, porém consistente, que o mais importante é que haja consistência. Entenderam então, gente? Trabalhinho de casa aqui, ó, da 1 a número 8, só da 1 a 8. Vamos devagar, sem pressa, sem angústias, certo? E eu quero levar vocês a observar o seguinte: no finalzinho, muita atenção aqui, isso aqui é importante. De cada lição, nós temos um grupinho de 3, 4 perguntas, super fáceis. Na medida que você consegue responder essas perguntas, preste muita atenção, ela vai te dar base lá na frente, responder aquele questionário. Vamos lá, então?
fazer um teste agora? Rápido. Não tem mistério, não tem bicho de 10 cabeças. Paulo se descreveu usando 3 frases no primeiro versículo. Quais são? Isso é fácil. Vamos lá. Paulo se descreveu usando 3 frases no primeiro versículo. Quais são? Quem de vocês pode... Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo. Ok. Chamado para ser apóstolo. Ok. Preparado para o evangelho de Deus. Perfeito, excelente, está aí. Não tem dor de cabeça. Anota isso aí direitinho, se você quiser separar as respostas no caderno, presta muita atenção nas respostas que você está dando, porque elas vão te dar base lá para aquele outro questionário de 8 perguntas. Olha só que interessante. Isso aqui é uma nova modalidade que eu criei para despertar vocês. É como se fosse a repetição. Vamos lá, então? Sim. Só para corrigir. Ô, Zé Carlos, não é servo não, pô, é escravo. Não, essa aula está sendo diferente hoje, né? Os talentos do médium em teologia estão se revelando, mas eu já esperava, né, que com o passar do tempo, né, irmãos, quando deu o dia 31, me permita fazer uma rápida confidência, no dia 31, na virada do ano, eu falei, Senhor, que talentos sejam revelados em todas as turmas da Academia Beré no ano de 2022, para a tua honra e para a tua glória. Talentos no básico, talentos no médio, talentos no bacharel. Esse ano eu pedi. Eu falei, Senhor, coloca no meu coração o que eu vou pedir para essa escola teológica. O Espírito Santo colocou bem claro. Clame e peça que eu vou revelar talentos. E Deus vai ser glorificado no ano de 2022, porque aqui, ó, Deus vai revelar muitos e muitos talentos no poderoso nome de Jesus. Já vou adiantar, no grupo do médio, que acontece um sábado por mês, no mês de fevereiro, já tem um talento, que é um aluno que tem se destacado muito, e Deus já falou no meu coração, coloca ele para ministrar. E aqui nesse grupo aqui, ainda este ano, 1 a 2 irmãos também, em nome de Jesus, isso aqui não é promessa de Chapolin Colorado, não, porque Deus está trazendo os talentos à tona. Então vão estar ministrando uma matéria para a glória do Senhor, porque daqui, eu creio e tenho orado, vão sair professores e professoras chamados por Deus, porque um dos objetivos que Deus colocou no nosso coração não é apenas fazer dessa escola apenas uma escola de profetas, tá? No sentido bíblico, mas uma escola de preparação de obreiros, que vão trazer a palavra de multiplicação do evangelho, treinando novos obreiros, porque está hoje fazendo falta, sabe o que é? Treinar líderes, e não há coisa melhor do que fazermos aquilo que Jesus falou, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazendo discípulos em meu nome, não no nome do pastor Luiz Prestes, ou no nome do pastor Barconi, ou no nome de qualquer pessoa, mas em nome do Senhor Jesus. Vamos fechar então aqui, vamos lá. Número 2, quais são os 2 aspectos da natureza de Cristo? Vamos lá. Natureza divina e natureza humana. Eu fiz 3, pastor. A natureza divina e humana, pastor? Perfeito. Os aspectos. As naturezas humanas e divinas permanecem distintas e são completamente unidas em uma pessoa. A glória divina e a humildade humana de Jesus são apresentadas conjuntamente. Colossenses 1, 19 a 20 fala sobre isso. Irmã Ruth deu um salto lá na troposfera. Ela não quis ficar na atmosfera, não. Ela foi para a troposfera. Parabéns, irmã Ruth. Irmã Ruth, ela não fica só contentinha na atmosfera, não. Não. Ela deu um salto, foi lá na troposfera. Muito bem, irmã Ruth. Eu responder as 3. Só respondi 3 perguntas dessa primeira página, mas eu perfeito. vou esforçar para... Não, mas parabéns pelo seu esforço. Número 3. Por que Paulo tinha sido feito um apóstolo? Essa é fácil demais, gente. Pelo amor de Deus. Se você leu até aqui, você não vai responder assim, ó. Por que Paulo... Paulo... testemunho da ressurreição de Cristo. Para dar testemunho da ressurreição de Cristo. Anotou? Uma das metas do chamado de um apóstolo é dar
testemunho da ressurreição de Cristo. Quantos apóstolos hoje, e eu não quero aqui criar dúvidas ou polêmicas, estão dando testemunho da ressurreição de Cristo? Quarta e última pergunta. Como os cristãos romanos foram descritos? Em duas partes. Como os cristãos romanos foram descritos? Amados de Deus e chamados para serem santos. Amados de Deus e chamados para serem santos. Anotou aí? Anotou aí? Então anota, porque essas respostas. Perfeito, irmã Inês, Deus abençoe, muito obrigado pelo seu esforço em ter participado hoje. Eu vi que hoje a irmã ficou no invisível, mas com certeza teve as suas razões, né? Recomendamos, na medida do possível, que os alunos possam estar visíveis, mas eu entendo que alguns alunos, às vezes, ficam no invisível devido a algumas circunstâncias, né? Alguns problemas, algumas situações especiais, né? Mas, na medida do possível, nossa recomendação é que os alunos fiquem na visibilidade. Perfeito. Anotaram, então, dever de casa, lá o questionário lá no finalzinho, da 1 a 8. Leia, por favor, a página 2 até a página 4, para fechar a lição 1. Que a gente quer, na próxima aula, já fechar a lição 1 e iniciar a lição 2. Repito, outro deverzinho de casa. Você leia, por favor, as páginas 2 a 4, aqui, para fecharmos a lição 1 e já começarmos a lição de número 2. Gente, essa carta vai deixar você apaixonado. Cada vez que eu estudo e estudo a carta aos Romanos, cria-se um fogo de amor maior ao Evangelho. E não vai ser diferente com você, não. Você vai ter carinho, você vai ter amor, vai ter o fogo da paixão pelo Evangelho quando você entrar na profundidade do estudo da carta de Paulo aos Romanos, que vai ser a tônica de Cartas Paulinas 1. Então, Cartas Paulinas 2, vamos estudar as 12 outras epístolas ou cartas de Paulo, só de um formato um pouquinho mais resumido, um pouquinho mais compacto. Perdão, perguntas, dúvidas, alguma? Tudo bem esclarecido? Tudo bem colocadinho? Essa aula valeu alguma coisa, gente? Essa aula conseguiu valer alguma coisa? Se valeu, a honra, a glória e a majestade damos ao nosso Deus. Vamos então encerrar a nossa aula. Quero agradecer irmã Ana Paula, Lucas, irmão José de Souza, irmã Eliadna, lá da Gelada Náshua, pastora Priscila, irmã Rosana, muito feliz rever a senhora. A vitória é sua, pelo poderoso nome de Jesus. Não tem nada que vai segurar mais a senhora, em nome de Jesus, né? A senhora voltou para ficar agarradinho aos pés de Jesus e vai até o fim, né? E vou ver a senhora lá no bacharel, se Deus quiser, em nome de Jesus. Irmã Sandy, uma alegria muito grande rever a senhora. Esse manto aí eu nunca vou ter. É só da irmã Sandy. Irmã Ruth, obrigado. Que Deus continue usando a sua vida de uma maneira muito especial. Irmã Lúcia Miklos, essa irmã, nem o Talmud revelou a ela, né? Mas eu sei o que eu estou falando. Irmã Dênia abençoada, muito obrigado pelo seu esforço. Irmão Kleber, todos que puderam estar conosco, Deus vos abençoe rica e poderosamente. Até a próxima segunda-feira, dia 17. Se Jesus Cristo não voltar, vamos estar aqui juntinhos, agarradinhos, colados com a gloriosa palavra de Deus. Irmã Ruth Soares Basílio, nome de princesa, de nobre espanhola, rapaz, vai estar nos dirigindo a palavra de oração para encerrarmos a aula de hoje. Irmã Ruth, por gentileza, orando e agradecendo a Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio e oportunidade de estarmos participando, Senhor, desta aula tão rica, Senhor, onde nós podemos aprender a Tua palavra profundamente. O Senhor tem nos ensinado a cada dia. Peço a cobertura do Teu Espírito sobre a vida do pastor, Senhor, Luiz Prestes, de toda a sua família,
Também, Senhor, nesta data especial que ele Aleluia. estará fazendo os exames, que o Senhor esteja, Senhor, derramando a tua graça, Aleluia. usando ali a mão dos médicos, dando, Senhor, estratégias, disciplina ao teu Aleluia, servo, Deus. tanto na alimentação, Senhor, nos cuidados físicos, para que ele tenha uma saúde boa, Senhor, e possa se aprimorar a cada dia mais no ensinamento da tua palavra, Aleluia. cuidando de cada um de nós, ó Deus, que cada um de nós esteja na brecha, Senhor, estejamos atentos, estejamos alertas, estejamos, ó Pai, vivendo a tua palavra como o Senhor requer. Glória a Deus. Porque os tempos são difíceis e tantas coisas têm mudado, e o homem tem se adaptado ao mundo, quando nós temos que nos adaptar à tua palavra, à intimidade contigo. Aleluia. Que os nossos ouvidos continuem a ouvir a tua voz, que os nossos olhos vejam dentro da visão do teu Espírito, Glória a que sejamos Deus. fiéis a ti em tudo, porque o Senhor está voltando, e o Senhor vai buscar uma igreja preparada, uma noiva adornada. Senhor, traz alegria aos nossos corações, Aleluia. alegria da tua presença, porque o Senhor está conosco 24 horas, nós precisamos estar na tua presença também 24 horas, ó Pai. Te agradeço por todos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Nosso lema, não pode esquecer nosso lema, não. Qual é? Seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. Ei, mais ânimo, mais alegria, seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário Que eu diminua. e que eu diminua. Eu diminuo. É necessário que ele cresça Necessário que que eu eu cresça. e que eu diminua. É necessário que ele cresça. Ele tem que crescer. necessário que ele cresça. E nós que diminuamos. Nós viemos a diminuir. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Uma ótima noite de descanso. Uma vitoriosa semana em nome de Jesus. Obrigado pelas vossas orações e até segunda, já falando de Orlando, Flórida, terra do calor. Muito obrigado. Deus nos abençoe no poderoso nome de Jesus. Graça Amém. e paz. A paz do Senhor. Shalom, Adonai. Todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.